Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e é com muita alegria e gratidão que eu estou aqui para orar junto com você. O Senhor é bom, Ele é misericordioso e é por essa razão que nós estamos aqui, unidos em Sua presença. E a oportunidade de estar aqui orando com você é um presente de Deus e um motivo de grande felicidade para mim. Deus me enviou até você hoje e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração durante esse momento de oração. Então, se você está aqui comigo, entenda como um sinal de Deus de que nós precisamos estar orando juntos a partir de hoje. Amém? E eu quero compartilhar com você hoje um segredo espiritual que pode mudar a sua vida se você colocar em prática. Esse ensinamento vai te levar a uma compreensão maior, mais profunda do amor de Deus e dos seus propósitos para a sua vida. E graças a ele nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil, que têm acompanhado essa corrente de fé. E eu tenho recebido muitos testemunhos, irmãos. Testemunhos de cura, de milagres, de bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. Deus tem feito muita coisa. Então, se você está aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Nós vamos unir a nossa fé e eu quero que você se sinta acolhido aqui no nosso meio. E eu gostaria de pedir que você escreva aqui nos comentários abaixo o seu primeiro nome e a frase: Deus está comigo o tempo todo. Essa afirmação vai te ajudar a lembrar que o Senhor está sempre ao seu lado em todos os momentos da sua vida. E eu sei que muitos de vocês aqui agora estão tristes, estão abatidos, pensando em desistir. Por isso eu te convido a ficar até o final, porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu me pego também desanimado, mas a alegria que vem do Senhor tem sido a minha força e é ela que me sustenta diariamente. Lembre-se que você nasceu para dar certo e saiba que Deus tem grandes planos para a sua vida. E por isso eu gostaria de convidá-lo a se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificações. Ao fazer isso, você vai receber diariamente um alimento espiritual que transformará a sua vida e vai te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira fácil e simples. Lembrando que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho colocado orações, então se inscreva aqui no meu canal, é gratuito e juntos nós vamos crescer na fé e na graça do nosso Senhor. Amém? Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu quero ler o primeiro versículo do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que diz assim: A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, ao longo da nossa vida, todos nós enfrentamos desafios, lutas e obstáculos, não é verdade? E dependendo do tamanho dessas circunstâncias, muitas vezes nós pensamos em desistir, porque nós acreditamos que não vamos ter força suficiente para vencer. Eu mesmo, algumas semanas atrás, eu passei por uma situação que eu confesso me desanimou muito. E quem olha de fora pode até achar que eu não tenho problemas, que eu não passo por lutas, mas isso não é verdade. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa no dia a dia. Eu sou um ser humano como qualquer outro, e por mais que eu tenha um relacionamento íntimo com Deus e o busque diariamente, às vezes eu me sinto fraco, incapaz diante de tantas adversidades. E nessa situação que eu te contei que aconteceu comigo, eu olhei para aquele gigante que estava se levantando contra a minha vida, e por um momento eu achei que seria derrotado por ele. E isso foi muito frustrante para mim. Sabe quando você quer desistir daquele problema, mas você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, e muitas vezes você se vê aprisionado. É uma prisão na alma que parece que ninguém te entende. Irmãos, eu já passei por vários desertos. Não era para eu estar aqui hoje. Em muitos momentos eu pensei em desistir, em abrir mão de tudo. Mas quando eu estava pensando em desistir dessa vez, o Senhor tocou novamente no meu coração com esta mensagem de Hebreus, e Ele me lembrou daquela história de Caleb e Josué. Você se lembra dela? 2 homens que tiveram uma fé além das circunstâncias e foram abençoados por causa disso. E eu vou dividir essa palavra que o Senhor me enviou com você hoje, porque pode ser que você esteja passando por uma situação impossível, uma situação muito parecida com a minha, em que você perde as forças, você pensa em desistir, porque parece que o desafio à sua frente é muito maior do que você pode suportar. E a Bíblia conta no livro de Números, capítulo 13 e 14, que um dia Moisés enviou 12 homens, um líder de cada tribo de Israel, para espionar a terra de Canaã, aquela terra que Deus prometeu como herança aos israelitas. Quando eles estavam escravizados no Egito, Deus havia dito que havia uma terra que manava leite e mel, e era para lá que Deus estava enviando eles. E para isso Moisés enviou esses espias que foram orientados a observar aquela terra, o seu povo,
as cidades em volta, o solo e a produção agrícola. E a Bíblia diz que depois de 40 dias de exploração, aqueles enviados retornaram com os frutos da terra, incluindo um cacho de uvas tão grande que a Bíblia diz que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara. E quando aqueles 12 espias voltaram, eles falaram sobre as suas descobertas para Moisés e para o povo. Só que 10 dos 12 espias demonstraram muito medo e desânimo, porque eles viram gigantes, eles viram cidades fortificadas e os fez sentir como gafanhotos. Então eles disseram que seria impossível conquistar aquela terra. Ou seja, eles estavam tomados pelo medo, pelas aparências, por aquilo que os seus olhos carnais viram. Mas então apenas 2 homens demonstraram fé e confiança em Deus. Foi Josué e Calebe. E eles acreditaram que Deus os ajudaria a vencer, a conquistar aquela terra. E esses 2 homens estavam olhando com os olhos da fé, porque com certeza eles sabiam que aqueles gigantes poderiam matá-los, eles sabiam que seria impossível, mas se Deus havia dito, então a vitória era garantida. Irmão, só que teve um problema. Em vez do povo acreditar em Josué e Calebe, eles preferiram ouvir os outros 10 espias e por medo se rebelaram contra Moisés e contra Deus. E o Senhor então ficou muito irado com aquela atitude e condenou todos os hebreus adultos a vagarem pelo deserto até a morte, menos Josué e Calebe. Somente eles e as crianças que nasceram durante a jornada pelo deserto puderam entrar na terra prometida e conquistar Canaã. E tudo isso aconteceu porque, ao contrário dos outros espiões, Josué e Calebe sabiam que o Senhor estava no controle da situação. Eles não se concentraram nos problemas, nos gigantes, mas na promessa de Deus. Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para muitos de vocês. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem ficado desanimado ao ver a afronta do inimigo, ao ver as batalhas à sua frente, ao ver o gigante te confrontando. Mas deixa eu te dizer, quando Deus promete uma coisa, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo que leve, não importa se as pessoas acreditam em você ou não, Deus é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida. Amém? Então não desanime, meu irmão. Levante a cabeça, sacuda a poeira, dê a volta por cima. Você é mais do que vencedor. Olha o percurso que você já trilhou até aqui. Eu sei que muitos de vocês têm orado comigo de manhã e à noite. Já faz muito tempo. Alguns já fazem anos. E vocês estão aqui pela graça do Senhor. Por isso eu estou aqui hoje para profetizar na sua vida. Esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia? Amém? Irmãos, não se concentre na dor, no sofrimento, nas perdas. Se um relacionamento acabou, não é hora de você achar que não será feliz novamente. Não tem nada a ver. Se algo deu errado no passado, é porque foi permissão de Deus, não era para dar certo. Confie dessa maneira, tenha uma atitude positiva, porque foi isso que fez a diferença na vida de Josué e Calebe. Foi isso que lhes deu a vitória. E Deus me deu essa palavra sobre fé no momento mais difícil da minha vida, porque Ele queria me mostrar que a minha fé no poder dEle é que daria vitória. Deus queria que eu tivesse a mesma visão positiva que Josué e Calebe tiveram no deserto. E é como se o Senhor me dissesse: "Oh, meu filho, olhe a situação com os olhos espirituais, não olhe com os olhos carnais. Eu já venci por você." Irmãos, deixa eu dizer outra coisa muito importante. É no deserto que o nosso coração está sendo provado. É ali que o inimigo vai tentar nos fazer cair. E a Bíblia diz que nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Se a sua cobiça for o dinheiro, saiba que o diabo vai te tentar nessa área. Se a sua cobiça for a área sexual, nessa área você pode cair. Então tome muito cuidado, vigie, busque mais a Deus, ande com pessoas de fé, porque o seu final pode ser muito abençoado. O próprio Deus disse para a nação de Israel: "Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano." Então, irmãos, é hora de ativarmos a nossa fé. E sabe quem também agiu dessa maneira, assim como Josué e Calebe? Aquele homem chamado Noé. Ele é um outro exemplo de alguém que teve fé e obedeceu a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Porque quando Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar a sua família e os animais do dilúvio que viria, Noé obedeceu, mesmo que aquela ideia parecesse absurda para os outros. E no final, a sua fé e a sua obediência salvaram a sua família e preservaram a criação de Deus
enquanto as pessoas que zombaram dele morreram. Oh, meus irmãos, a incredulidade tem um preço muito alto. Nós devemos ser pessoas de fé. E eu creio que o Senhor está falando a mesma coisa para você agora. Ele quer que você creia nele e obedeça, apesar das circunstâncias. Não importa o tamanho dos gigantes e das fortalezas que te desafiam. Se Deus te prometeu, se Deus te deu uma palavra, tudo que você tem que fazer é obedecer. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando Jesus estava à beira do lago e de repente Pedro e os outros discípulos estavam voltando com os barcos, muito decepcionados, tristes, porque eles não tinham pegado nenhum peixe naquela noite. Mas foi então que Jesus falou para eles o seguinte: lancem as redes lá onde é mais fundo. E naquele momento Pedro retrucou e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Irmãos, muitas vezes essa é a nossa desculpa. Nós dizemos: Senhor, nós tentamos várias vezes, já batemos em tantas portas e nada aconteceu. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele ativou a sua fé e disse: Mas Senhor, já que és tu quem está dizendo, eu lançarei as redes. Irmãos, naquela hora, quando ele lançou as redes, o milagre aconteceu, porque Jesus sabe a hora certa de fazer na sua vida. E foi então que eles pegaram tantos e tantos peixes, que as redes começaram a se rasgar, tiveram que chamar outros barcos para ajudar a carregar os peixes. E foi então que Pedro reconheceu a mão do Senhor. Ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem muito pecador, muito falho. Mas Jesus disse: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Oh, meus irmãos, olha que bênção! É no momento da maior frustração que Deus nos dá uma revelação, uma direção. Então, se você está esperando por algo, saiba, Deus não vai te deixar na mão. Ele está com você agora. Amém? E nós já vamos orar agora, mas eu quero ler só mais um versículo que eu acho que é muito importante. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, o versículo 3 ao 5. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Irmãos, olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Ter uma visão positiva da vida vai nos permitir enfrentar os desafios com confiança e esperança. E aqui está escrito que a nossa esperança não nos decepciona, porque Deus já demonstrou seu amor ao enviar o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós não estamos sozinhos. Assim como Josué e Caleb, assim como Noé, assim como o apóstolo Paulo, devemos focar nas bênçãos do Senhor, nas promessas dele, em vez de concentrarmos em nossas limitações e em nossos problemas. Amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva a frase: Deus falou comigo nesta mensagem. Amém? Irmãos, nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, o nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor nos dá. Senhor, eu sei que nesse momento muitos estão no meio do deserto, estão pensando em desistir, em acabar com tudo. Mas, ó Deus, eu creio que esta palavra foi um direcionamento. Eu creio que essa pessoa não está sozinha. Muitas vezes ela duvidou, ela questionou se o Senhor estava com elas. E mesmo assim, o Senhor não as abandonou. Oh, meu Deus, muitas vezes somos como aqueles espias que duvidaram da Tua presença, da Tua promessa. Mas, Senhor, a partir de agora, queremos ser como Josué e Caleb. Não queremos perder a fé mais, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vencermos as provações, esse deserto tão grande à nossa frente. Oh, meu Deus, eu sinto aqui no meu coração, Pai, a tristeza no olhar desta mulher. Essa pessoa não consegue mais sorrir. Ela mantém uma aparência diante das pessoas, mas só o Senhor sabe. A luta, a depressão, a ansiedade. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que a esperança que se adia adoece o coração. E eu sinto agora, meu Pai, que muitas pessoas estão adoecendo, estão ficando doentes, Pai, porque dia após dia e o milagre não acontece. As lutas parecem que só aumentam, Senhor, mas parece que nada acontece de novo.
Tem misericórdia, Pai, deste homem também, este homem que está desempregado, este homem que está sofrendo na área emocional. Senhor, abre portas, Pai. Coloca uma pessoa de Deus no caminho deste homem. Ó Deus, traga dignidade, esperança, fé, coragem, bom ânimo, para que a gente possa enfrentar os desafios da vida com confiança no Seu poder. Nos ajude, Senhor, a enxergar além das circunstâncias, assim como Josué e Caleb, que confiaram em Ti, Senhor, diante de todas as adversidades. Que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Ti e obedecer a Tua palavra, mesmo quando as pessoas à nossa volta zombem de nós, assim como aconteceu com Noé, que foi humilhado, zombado, mas a Bíblia diz que quando chegou a hora certa, as outras pessoas morreram porque estiveram fora da arca, e somente o Teu servo Noé e sua família foram salvos. Oh, meu Deus, nós sabemos que este mundo também será condenado. Este mundo, Pai, vai de mal a pior, mas nós temos a nossa herança eterna, e nós queremos olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu Deus, o Senhor sabe que aqui no canal eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que podemos ter contigo por meio do Seu Filho Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço que estas orações alcancem mais e mais corações, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor use cada um que está ouvindo esta oração para compartilhar, para enviar para mais pessoas, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado acima de tudo. Eu sei, meu Pai, que o inimigo não fica feliz quando ele vê pessoas se rendendo a Jesus, mas eu sei que o inimigo é derrotado e que a vitória do Senhor sempre prevalece. Pai, em nome de Jesus, eu oro como ministro do Evangelho e eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu profetizo da Tua bênção, eu declaro as bênçãos do Senhor, a cura, a prosperidade, os milagres, que eles venham chegar nesta casa hoje e sempre. Oh, meu Deus, visita a casa dessa pessoa, Pai. Abençoa toda a família, o trabalho, os estudos, os negócios e tudo que for importante para esta pessoa. E que o Senhor dê forças, Pai, para que ela esteja aqui no próximo vídeo e que a gente continue nessa corrente de fé. E em nome de Jesus, eu declaro a paz e a bênção do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.